Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini, canal Multiverso da Bíblia, mais uma vez com vocês, sempre aquela honra, ter o privilégio de poder passar uma mensagem, ser um canal, e vamos aí com mais um tema interessante. Vou fazer aqui, eu deixei aqui um gráfico, talvez vocês não enxerguem bem, vou até levantar a câmera brevemente aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Mas eu creio que vocês conseguem enxergar aqui um pouquinho. Minha letra não é tão linda, tá, pessoal? Tive que fazer aqui, mas tem 3 pontos que são principais para a gente compreender a questão de morte, tá? Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra, isso todo mundo já conhece, tá? Isso aqui é o momento de harmonia do mundo celestial. Em um princípio, talvez é traduzido nas nossas Bíblias no princípio, mas os judeus entendiam que era em um princípio. Em um princípio por quê? Há multiversos, há um tipo de ciclo que Deus ele vai outorgando poderes aos seus profetas, aos seus anjos, aos seus filhos, e eles vão crescendo em hierarquias, e essas dimensões do Eterno, elas vão crescendo. Então é interessante que os judeus eles tinham a noção que no mundo celestial, quando a gente vê ali em Gênesis, Bereshit, aquilo não é o princípio de todos os princípios. Mas eles entendem que já havia mundos, tá? E que Deus ele criou um desses multiversos. Isso é interessantíssimo, tá? A segunda parte, voltando ali, ó, dando uma olhada, a gente lê em Gênesis, geralmente a gente lê e era a terra sem forma e vazia. O correto, como eu já salientei em materiais antigos, a terra tornou-se sem forma e vazia, tá? Esse significa o quê? Trevas, tá? Nesse momento há a queda de anjos. Há ali uma separação. A prova disso, pessoal, é que existem versos também que Deus nunca criou a terra para estar vazia ou algo do tipo. E algumas pessoas, a maioria, né, do pessoal hoje ensina que Deus, quando ele foi criar os céus e a terra, ele cria tudo bagunçado e aí ele começa a dar ordem e cria trevas primeiro, né? Deus ele é luz e não é assim. Na verdade, a terra tornou-se sem forma e vazia. No hebraico, você consegue entender o verbo, né, que ele fala era ou estava sem forma, como tornar-se também, tá? Então ela tornou-se sem forma e vazia, ou seja, em trevas. Por quê? Porque houve uma queda de anjos, houve um grande cataclisma, uma grande guerra celestial, e Deus, ele não começa as coisas pela desordem. Deus é ordenado desde o princípio. E isso aqui é irrefutável. Se você pensar ao contrário, você estará seguindo aquilo que eu sempre digo, o lema maçônico de que a ordem veio pelo caos. Vocês creem que a ordem veio pelo caos? Vocês creem que Deus ele iniciou a ordem pelo caos? Não. Ele sempre esteve em ordem, ele nunca esteve na bagunça, nas trevas, tá? Depois a gente pode elucidar certos versos que falam sobre trevas ou partes escuras estarem, onde Deus, por exemplo, ele passa, onde ele habita, mas as pessoas não podem confundir que ele é trevas ou algo do tipo. Então, quando fala que a terra tornou-se, tá, sem forma e vazia, significa que ali houve o conflito dos anjos. E os hebreus, eles entendem isso. Existem alguns entendimentos teológicos que eles chamam de gap, né? No inglês seria tipo a lacuna. Eles chamam de teoria da lacuna. Eu não entendo como teoria, eu entendo como fato dessa questão. Por que eu estou falando de tudo isso? A gente vai chegar no ponto para a gente poder começar a falar sobre morte, tá? E aí, o terceiro ponto, haja luz, aqui é Jesus ressuscitando. Nesse tornou-se, tá, em trevas, isso aqui é morte. Começa a morte, ela dá início no mundo celestial. E aí você pode me perguntar, Samuel, um ser espiritual morre? As coisas perfeitas, pode existir morte? Tá? Sim. Um exemplo que todos sabem que Satanás ele é um ser espiritual. Tá? Quando a gente fala de ser espiritual, não é uma coisa meio abstrata, hipotética. Mas, voltando aqui, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Voltando aqui para mim. A gente precisa compreender que o ser espiritual ele pode morrer? Pode. O único que é sempre eterno, que ele sempre existiu e ele é impossível você fazer com que Deus ele deixe de existir, é o Pai, tá? A fonte de tudo. Agora, todos os outros seres
que saíram do Pai, eles precisam de Deus como fonte, tá? Como fonte, e não só como uma questão de fonte. Eles necessitam que nada ocorra de mal com eles. E o que pode matar um ser espiritual? Aquilo que é chamado de fogo, a chama de Deus. O fogo de Deus, ele pode consumir um ser espiritual. Tá? E isso a gente consegue provar, biblicamente, com o seguinte. A morte dos anjos. É possível um anjo, um ser espiritual, morrer? Sim. Apocalipse 20:10 diz, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Esse fogo tem a ver com esse poder consumidor, o famoso fogo consumidor de Deus, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então aqui vemos que esses seres eles são atormentados, e por isso que, como no início da live eu falei sobre aquela que eles dizem que é teoria do aniquilacionismo. Não, o aniquilacionismo está correto, só que ele não pode ser entendido de que os seres morreram e deixaram de existir. A Escritura fala que eles serão cobrados, mas fala que eles deixarão de existir. Então significa que eles serão consumidos vivos e em dado momento deixarão de existir, cumprindo todos os versos bíblicos e entrando em harmonia, não defendendo um lado nem o outro, mas você consegue compreender sendo inteligente, pedindo a sabedoria de Deus. Tá? Apocalipse 2, verso 11, também diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. A chamada segunda morte é a morte da tua parte espiritual, da tua parte divina. Então, existe a morte nas regiões celestiais. Então, um anjo, ele é imortal. O teu ser é imortal, porque você é espírito. Anjos são espírito e Deus é espírito, e nós somos filhos de Deus, sendo espíritos, ou seja, somos imortais. Desde que não saiamos da vontade de Deus e não venhamos a ser consumidos pelo fogo consumidor do Eterno. Tá? Se nós não formos consumidos pelo fogo consumidor dele, então você simplesmente viverá para sempre, sempre e sempre. Tá? Você não será consumido. Então a guerra dos anjos ela está implicada nessa passagem, tá, de Apocalipse e Apocalipse 12, principalmente, onde a gente percebe os três grupos. Um grupo que segue a Satanás e guerreia contra as hostes de Deus, que são lideradas por Miguel, mas há um grupo que ele é empurrado, arremessado pela cauda do dragão, que não seguem a Satanás, mas também são arremessados numa parte terrena. Depois eu vou estar mostrando aqui umas coisas interessantes sobre os céus, e principalmente mencionado em 2 Enoque, tá? Para vocês terem uma elucidação bem clara sobre isso. E onde estaria a morte também implicada de nós, dos nossos espíritos? Você sabia que você e eu já morremos e, na verdade, estamos numa espécie de estado transitório que nós chamamos de humanidade? A humanidade ela já é um estado transitório, porque a gente consegue perceber que Efésios 2, verso 1 diz o seguinte: Eles vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, e esse passado significa essa pré-existência antiga, não só o mundo daqui, conforme o curso deste sistema do mundo, porque este mundo jaz no maligno, segue o que? Um ser espiritual. Então, houve um momento onde nosso ser estava morto, de acordo com o príncipe do poder do ar, ou seja, estamos falando sobre algo espiritual muito mais além do que esse mundo físico. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele tenta fazer a mesma atuação aqui neste mundo físico, mas isso já vem desde lá, e o nosso ser um dia ele esteve morto. Então Deus nos reintegrou uma espécie de vida, prestem bem atenção, temporal, num mundo temporal, para que você venha herdar essa ressurreição. E isso é muito importante. A maioria das religiões antigas, eu diria praticamente, olha, quase 100%, tirando umas vertentes muito raras do próprio judaísmo ortodoxo, que chegava a negar a ressurreição, mas a gente sabe que é uma loucura isso, né? Até os pagãos sabem que há vida após a morte. Então, até as religiões antigas, todas são unânimes numa coisa, que há vida após a morte. Todos sabem disso. Só que o grande ponto é a questão da inserção. Como fomos colocados aqui? Por que estamos aqui? O cristianismo, como ele foi esvaziado do conceito do entendimento da pré-existência, do teu ser, que nós um dia estávamos com Deus, eles acabam colocando que você simplesmente foi formado do nada, colocado já num estado complicado já, e ainda você está numa sinuca de bico, você vai ter que escolher entre bem e mal.
Ou seja, você já nasce condenado, né? Olha só a ideia. Agora, todas as outras religiões, elas conseguiram ter a sombra daquilo que é o entendimento correto, que é a pré-existência. Mas o grande problema foi a questão da inserção da ideia de reencarnação. Tá? A reencarnação é a ideia de que um ser, ele está aqui. Eles são unânimes em dizer que está aqui para passar por um tipo de prova, onde você renasce aqui de maneira cíclica, tá? Ou simplesmente você está aqui para evoluir. Então você acaba vivendo várias e várias vidas. Então eles falam sobre a questão de karma ou algo do tipo, né? Então essas são as variedades do paganismo. Isso existe no hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, algumas correntes até do próprio Islã, eles compreendem que eles também têm pré-existência. Isso é interessante, tá? Tem uma parte também do judaísmo que ele chega a entender que o ser ele reencarnaria, só que isso não é o entendimento correto. Essa reencarnação ela é fruto do entendimento do que ocorre com os nefilins. Tá? Aí a gente vai entrar um pouco mais para frente. Então existem sempre pessoas que têm esse tipo de ideia. Os Rosacruzes, tá? Existem algumas correntes também de sociedades secretas que também creem dessa maneira. Tá? Então é bom a gente sempre observar. Então, existe essa vertente judaica, existe o chamado druzismo, rosacrucianismo. A mais famosa que nós temos aqui no Brasil é o espiritismo, tá? O espiritismo kardecista e suas dissidências. E todos eles a gente pode colocar, principalmente também naquele ramo que a gente chama de teosofia, tá? Você fala assim, Samuel, o que seria a teosofia? É um conjunto de doutrinas filosóficas místicas, ocultas, que usam essa questões especulativas do conhecimento, esses mistérios, e eles são completamente vinculados, principalmente por quê? Pela ideia de reencarnação. Tá? A teosofia ela é como se fosse pegar todas essas religiões pagãs e enfiar ali. Tá? Helena Blavatsky, ela pegava muito essa questão. Né? Então, a reencarnação tem a questão de entrar na carne novamente. Né? Existe também um termo que eles chamavam de metempsicose, onde eles diriam que um ser ele ia transmigrando, ele ia passando de um corpo para outro, mas muitas vezes ele tinha passado até uma espécie, ele era uma pedra, aí eles dizem que ele vai se tornando uma espécie de planta, aí da planta ele passa para ser um animal, de um animal para a pessoa, tá? E a gente sabe que isso ele não tem nenhuma base bíblica. Tristemente, há canais que estão em conjunto trabalhando com canais que são cristãos ou que se denominam cristãos, e eles acabam também apregoando junto essa questão de reencarnação, e isso traz muito engano, tá? Isso é muito perigoso. E uma das coisas também que é dito é a famosa, quer ver? Vou falar um pouco aqui rapidamente sobre aquilo que eles chamam de repetição, tá? Deixa eu pegar aqui Eles chamavam no mundo antigo de eterno retorno ou repetição, onde muitas vezes o indivíduo ele não reencarnava, mas eles dizem que nos mundos astrais, eles tinham um tipo de, como que eu posso dizer a palavra? De vivência, onde no momento que eles reencarnassem mesmo, ele estaria trazendo padrões desses ciclos, onde ele fica vivendo também esses tipos de... E isso está sendo apregoado até mesmo nos canais agora. Eu fiquei olhando isso e falei, meu pai, como que pode isso, né? Eles chamam de eterno retorno. Isso é um conceito filosófico onde a pessoa ela se repete junto com o tempo. Eles dizem que aí o tempo fica repetindo e nesses ciclos de tempo, você, em dado momento, você chega a vir aqui, tá? A reencarnar, tá? Então esse era um conceito muito falado pelos estoicos, tá? Na Grécia. E isso é completamente perigoso. No cristianismo, existia a ideia de reencarnação? Não, não há. E tristemente tem gente querendo usar textos fora de contexto de uma pessoa que foi muito importante dos pais da igreja, chamada Orígenes. E os caras estão pegando textos completamente fora de contexto, completamente, tá? Onde ele, na verdade, ele refuta a questão de reencarnação. Orígenes, ele só cria que existia a pré-existência e que nós estávamos aqui por um propósito, tá? E tem vários, tá? Agostinho, Orígenes, Irineu, vários desses que buscaram sempre refutar toda essa questão, tá? Então, usar Orígenes para querer provar que, como eu diria,
que ele estava falando sobre alguma coisa de reencarnação. Ele nunca falou sobre algo de reencarnação, tá? Isso é terrível, tá? As respostas cristãs nessa parte, elas são unânimes, que eles podem não crer na pré-existência, ter dificuldade em crer na pré-existência, mas reencarnação, isso é completamente fora de cogitação, completamente, tá? Isso não, isso acaba com vários padrões, tá? A gente pode entender o seguinte, em Hebreus 9, 27 diz, aos homens está estabelecido morrerem uma só vez, em seguida vem o juízo. Isso significa que, após nossa morte, nós recebemos já um veredito final de Deus. Você não vai ter um karma que aí você vai ter que voltar, tá? Então, não vai haver uma outra chance de reencarnação. Lucas 23, 43, ele fala claramente, por exemplo, para o ladrão, que em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo. Alguns dizem que tem ali uma pontuação, mas no grego não tinha pontuação, e você vê que Cristo estava falando sobre hoje estarás comigo. Não é em verdade te digo hoje. Estarás comigo no paraíso, tipo algum momento hipotético. Ainda assim, a gente consegue entender que ele estava falando, em verdade te digo hoje, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo claramente que ele já tem um veredito e ele não vai precisar voltar aqui. Se ele era um ladrão, mesmo que ele tinha sido perdoado ali, significava que ele tinha um karma e ele teria que então voltar numa outra vida para ter que consertar essas questões. E não, isso aí é um conceito completamente errado. Então, a gente consegue entender que ele morre pelos nossos pecados e ele traz um perdão, que ele chega a cobrir aquela parte que nós não alcançamos de perfeição. Então, você não vai ter uma espécie de junção de karma ou algo do tipo, tá? Agora, de onde veio esse tipo de ideia da reencarnação? Quando nós estudamos os Nefilim são uma linhagem maligna de anjos que ficaram na Terra, e eles tinham uma forma de trazer esses seres aqui. Eu creio que o mais famoso, isso acho que vocês não terão dificuldade de entender, é a questão dos egípcios, por exemplo. Não só os egípcios, mas há muitos povos pagãos que eles mumificavam, eles procuravam inclusive conservar certos tipos de corpos, e eram sempre de lideranças. Prestem bem atenção, sempre de reis, de caras muito importantes. Alguns conseguiam passar por uma espécie de passos e tal, então era dado que esses sacerdotes ou pessoas ganhavam também um nível de hierarquia, e aí poderiam voltar para esta terra. Então eles tinham esse tipo de ideia e crença, e ela era muito, eu diria assim, intrínseca a esses seres malignos chamados Néfilins, onde esses reis, eles conservavam seu DNA, seu corpo, e através de certos métodos que têm um tipo de ciência oculta, tá? Mas tem um tipo de ciência nisso, como pirâmides e outros processos, eles conseguiam trazer esses seres novamente, tá? Por quê? Porque são demônios. A escritura, ela fala que os demônios, eles ficam vagando, como espíritos malignos, eles ficam vagando. E por isso, o processo de morte, ou digamos assim, eu vou dizer, de desativação do teu ser, porque nós quando morremos desativamos, isso não ocorre com eles. Esse ser, se ele chega a vir aqui, aqueles néfilis que as pessoas mais conhecem, principalmente no mundo antediluviano, quando eles morreram, esses seres, o livro de Enoque, e os judeus, eles sempre entendiam que esses seres, eles vagam por lugares. Então, tristemente, esses seres, eles se passam realmente por pessoas, porque eles são milenares, eles conseguem imitar tons de voz, quando eles conseguem entrar em alguém, possuir alguém, por exemplo, canalizar, eles podem trazer algum tipo de informação que esse ser, que na verdade acompanhava essa pessoa como demônio, ele acompanhava, sabia de alguns detalhes da vida pessoal da pessoa, então ele pode ir lá, falar tranquilamente, a pessoa que está fazendo aquela comunicação com um ser maligno, né, se passando ali pelo morto ativo, por ele desconhecer que, na verdade, o ser desativa, aí a pessoa é enganada por isso, e isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema, porque a escritura, existem os espíritos que tentam usar a própria Bíblia para dar suporte a essa questão, sendo que a própria escritura ela fala de não falar com esses mortos, né? Se ela proíbe algo, é porque tem um tipo de possibilidade, mas quem são os mortos que ela fala que é proibido você falar? Tá? Existe, tá? Depois eu vou entrar no âmbito dos heróis da fé, mas existe a questão dos demônios, também são chamados de mortos, tá? O próprio termo Rafaim significa seres que estavam aqui na Terra, os Refaitas, eram considerados um povo, mas a terminologia, a raiz dessa palavra em hebraico, eram chamados de os mortos que caminham. Olha que interessante.
E, ao mesmo tempo, eles eram conhecidos como demônios. Quando eles morriam, que eles ficavam vagando, como as famosas almas penadas. Tá? Então, isso é muito importante vocês compreenderem. A Escritura, ela afirma claramente que os justos herdarão, né, esse reino, e se nós, por próprios méritos, nesse sentido, alcançássemos um tipo de perfeição e evolução através de karma, e aí você vai evoluindo, a gente não teria realmente a necessidade de Cristo pagar um preço por nós. Não teria, pessoal. Tá? Isso é muito claro, não haveria. Então, Hebreus, Lucas, essas passagens elas são muito claras. Inclusive, eu nem fiz a separação aqui, mas a própria passagem que Jesus ele conversa com Nicodemos, ele fala assim: é necessário que eu venha nascer novamente, entrar no ventre da minha mãe novamente? E Jesus ele é muito claro em dizer não. Tá? Mas que ele precisava nascer, né, aqui em água, claro, uma vez vindo aqui em carne, e nascer da rua, tá? Nascer de maneira espiritual, e não voltar aqui. Fica muito claro, aquela é a passagem mais emblemática, porque ele chega a perguntar de uma maneira muito literal: tem que voltar para o ventre da minha mãe? E Cristo é muito claro. Então a reencarnação é completamente antibíblica. Tá? Eu respeito aqueles que são espíritas, eu vejo que tem alguns até que são espíritas no canal e chegam a comentar, mas eu quero que vocês compreendam que o sacrifício de Cristo, ele realmente ele não tem nem função, não tem função nenhuma no meio desse processo. A doutrina kardecista espírita, ela tenta dizer que a figura de Cristo era apenas um ser que veio trazer uma espécie de exemplo para nós, mas só isso. Ou seja, o preço pago dele acaba entrando num tipo de, como que eu posso dizer, numa ineficácia. Tá? Então eles não dão valor para essa questão.